Olá, terceiro ano! Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, e nós vamos para mais uma tarde de estudos. Como que vocês estão, pessoal? Preparados para o nosso Skype de hoje? Hoje nós teremos então as nossas propostas de geografia e também de história, certo? Começando com geografia, nós temos uma correção das atividades da semana passada sobre os planos nas paisagens. Essa atividade está lá na página 67 do livro de atividades, o fininho, e é a questão 6. Então, vamos realizar a correção? Questão 6 da página 67 do livro de atividades. Observe esta paisagem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois, responda as questões. Quantos planos podem ser identificados na paisagem de Belo Horizonte? Então, pessoal, se a gente olhar os planos, podemos perceber também que eles estão circulados por uma linha colorida, certo? Então, o primeiro plano da paisagem é o que está mais perto do observador, que seria este aqui da linha roxa. O segundo plano intermediário, né, que está um pouco mais distante do observador, que seria este da linha vermelha. O terceiro plano serão essas construções mais no alto, né, que já estão mais distantes ainda. E o quarto plano seria o da linha alaranjada, né, quase ao redor da imagem. Então, nessa paisagem podem ser identificados 1, 2, 3, 4 planos. Podem ser identificados 4 planos. Certo, pessoal? Responderam isso também? Então, vamos adiante. Questão B. Essa paisagem retrata um espaço urbano ou um espaço rural? Ela retrata um espaço urbano, certo? E por que ela retrata um espaço urbano? O que nela faz com que a gente pense nisso, né? Nessa paisagem, há muitos elementos culturais, como construções, né? Prédios em agrupamento, uma igreja e até uma roda gigante. Então, a gente consegue perceber que se trata de uma paisagem urbana, certo? Questão C. Que elemento natural aparece no primeiro plano da paisagem? Então, vamos ver, né? O primeiro plano da paisagem é esse aqui. Qual é o elemento natural que aparece nele, no primeiro plano? Parece um rio, no caso, né? A água, que pode ser um rio, um lago, uma lagoa, certo? Questão D. Que elementos naturais e culturais podem ser identificados no segundo plano da paisagem? Então, lá no segundo plano da paisagem, certo? Ou seja, esse aqui, a gente consegue ver muitas árvores, plantas, casas, uma igreja, conseguimos ver a roda gigante, postes, uma estrada, certo? Então, elementos naturais, muitas árvores, plantas, elementos culturais, casas, né? Igreja, postes, uma roda gigante, uma rua, ok? Então, esses são os elementos que a gente consegue perceber. Elementos naturais e culturais, aqueles que foram construídos, feitos pelos homens. Questão E. No terceiro plano da paisagem, há predomínio de elementos naturais ou culturais? Exemplifique. Então, vamos ver o terceiro plano. No terceiro plano, há predomínio de quê? Ou seja, o que mais tem no terceiro plano? Elementos culturais ou naturais? O terceiro plano é esse da linha amarela. Então, a gente consegue ver mais elementos culturais, certo? Porque nós temos uma predominância de prédios, né? De edifícios aqui. Então,
culturais, pois aparecem muitos prédios, ok? Questão F. Que elementos naturais são possíveis de identificar no quarto plano da paisagem? O quarto plano é o da linha alaranjada, esse que vem aqui ao redor, né? É o quarto plano. E no quarto plano nós vemos o quê? O céu, nuvens e também vemos esse morro aqui, esse monte, ok? Então, no quarto plano nós temos o céu, nuvens e um morro, um monte. Certo, pessoal? Conseguiram acertar todas? Ficaram com alguma dúvida? Qualquer coisa vocês perguntam para a prof, tá bom? Na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos continuar o estudo sobre as paisagens e a vida na cidade. Sobre esse tema, vocês vão responder as questões 2 e 3, lá da página 23 e 24 da apostila do livrão em Geografia. Então, na questão 2, vocês têm duas imagens. Vocês vão analisar essas imagens e responder das questões A até a questão C, certo? Na questão 3, vocês têm novamente uma charge. Lembram desse gênero que discute questões sociais com desenhos como os da imagem? Então, nós temos novamente um exemplo de charge. Você vai analisar essa imagem com bastante atenção antes de responder as questões, vai refletir sobre ela. E depois você responde, né? A questão A e a questão B, que estão aqui junto da charge. Na terceira parte, vocês vão ler as informações e observar as imagens lá da seção Vamos Brincar, da página 24 do livrão em Geografia. Aqui na página 24, vocês encontrarão informações bem importantes sobre algo característico das paisagens das cidades. Vocês vão aprender um pouco mais sobre a arte do grafite, certo? Então, leiam essas informações da página 24 e observem com bastante atenção as imagens. Depois, em seguida, você vai ler e refletir sobre essas questões que a professora escreveu aqui no plano de estudos. Nas cidades, é comum a gente encontrar vários tipos de escritas, né, nas paredes, nos muros dos lugares. Mas nem todas essas escritas são obras de arte ou são grafites. E na aula de hoje a gente vai entender essa diferença entre o que é o grafite, uma obra de arte, certo? Que tem a autorização da pessoa, né, do lugar onde a gente vai desenhar, vai fazer a arte, e a pichação, que é um ato que não é legal, ele é ilegal, certo? E não é permitido. Ok? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso que aparece nas cidades e é uma característica bem marcante de muitas delas, certo? Para entender essa diferença do que é o grafite e do que é a pichação, você vai assistir esse vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre as paisagens nas cidades, certo? E vai explicar quais que são essas diferenças tão importantes, que são importantes também da gente conhecer. Na questão 3, nós vamos ampliar o nosso repertório cultural, conhecendo obras de grafiteiros, bem conhecidos, né? Bem famosos. O primeiro deles é o Eduardo Cobra, ele é um brasileiro que faz grafite, né? E ele se enquadra na arte do muralismo. Ele faz pinturas bem grandes, né? Ele faz grafites bem grandes nas cidades. E nesses dois links aqui, vocês vão encontrar obras dele, né, no site dele, e também um vídeo que mostra a arte dele, né, as pinturas que ele faz. Depois nós temos também mais um grafiteiro e muralista, que é o Sérgio Deite. Ele é um português, né, ele é de Portugal, e também faz murais, né, ele faz grafites e murais. E você vai conhecer algumas obras dele neste link aqui, que está ao lado da imagem.
tá bom? Se você tiver interesse e curiosidade, pode pesquisar também outros muralistas, grafiteiros, né? Pelo mundo, pelo Brasil. Nós temos obras incríveis, muito bonitas. E é interessante a gente conhecer, né? Isso também faz parte da nossa educação. A gente conhecer a arte que existe ao redor do mundo, tá bom? Então, eu deixo essa dica para você. Se você tiver curiosidade, pesquise outros exemplos de artes de rua, como o grafite, os murais, né? Nós temos artistas incríveis. E depois que você conheceu esses artistas e suas obras em grafite, você vai imaginar e criar um mural urbano. Então, como que você vai fazer isso? Você vai se imaginar como um grafiteiro, uma grafiteira, um muralista. Que obra que você gostaria de criar em um mural urbano? Então, você vai se inspirar nas obras dos artistas que você conheceu. E em uma folha de ofício branca, você vai criar a sua ideia de mural. Pessoal, pintem, né, o mural de vocês, a não ser que vocês queiram fazer ele em preto e branco. Mas façam com bastante dedicação, certo? Não façam apenas o desenho, tentem pintar, né? Elaborar esse mural, como se fosse para pintar em uma parede numa rua, certo? E você vai escrever no verso da folha qual é o tema da sua obra e por que você a escolheu, certo? Então, por exemplo, o nosso amigo Eduardo Cobra, que é o grafiteiro, né, que a gente conheceu hoje, ele pintou lá no Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos, né, aquela vez quando tínhamos os Jogos Olímpicos, um mural enorme com várias pessoas, e essas pessoas representavam as origens, né, os povos de todos os continentes do mundo. Então, esse foi o tema que ele escolheu para o mural dele. Você vai escolher um tema para o seu mural e você vai dizer lá no verso da folha por que você escolheu esse tema, né? Qual o sentido desse tema para você, certo? Imaginando este mural sendo pintado na cidade. Depois de concluir essa atividade, você vai bater uma foto do seu projeto de mural urbano, do desenho, certo? Do desenho que você fez e também da descrição do porquê você escolheu. Então, você vai tirar as duas fotos, tanto do desenho quanto da descrição. E você vai postá-las lá no Unimestre EAD, na pasta Atividade de Geografia, Projeto Mural Urbano. Até a próxima segunda-feira, que é dia 25 de maio. Lembrando, pessoal, não é possível postar duas fotos no Unimestre. Então, ou você cola as fotos, ou você coloca essas duas fotos em um arquivo só de Word, certo? E você posta o arquivo do Word lá no Unimestre, tá bom? Senão a sua atividade ela vem só em uma parte. Terminando a nossa proposta de geografia para o dia de hoje, nós vamos para a história. Na primeira parte da aula de hoje, vamos pensar, refletir um pouco sobre o que significa patrimônio histórico, certo? Você vai refletir sobre o significado dessa palavra. Pensa aí, o que será que é patrimônio histórico? Depois que você pensou bastante, você vai ler as informações lá na página 24 do livrão História, lá onde fala meu, seu, nosso patrimônio histórico. Certo? Você vai ler com bastante atenção essas informações. Vai tentar interpretar e entender o que o livro está dizendo, certo? Se você achar importante, faça anotações também, que ajuda a organizar as ideias. Em seguida, você vai acompanhar a explicação que a prof vai fazer a seguir, né, sobre os patrimônios históricos, tá bom? Fica ligado aí. Então, pessoal, o que é o patrimônio histórico? Antes de nós entendermos o que é o patrimônio histórico, vamos compreender a ideia da palavra patrimônio. Patrimônio é tudo que pertence a alguém, certo? Se eu vou em algum lugar e eu compro uma casa, compro um carro, aquilo é o meu patrimônio,
fui eu que adquiri aquele bem. Então, é um patrimônio que pertence a mim. Quando eu falo de um patrimônio histórico, eu estou falando de algo, né, que pertence à história e que pertence às pessoas em geral, né? É um bem público. Representa todos os bens materiais, físicos ou naturais que possuem uma importância histórica para determinada sociedade, para determinada comunidade. Os patrimônios históricos, eles podem ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, né? Praças, construções, ou até mesmo parte de uma cidade, como um centro histórico. Tudo isso é um patrimônio, algo que pertence a determinada comunidade. Através do patrimônio histórico, nós podemos conhecer a história de determinado lugar e tudo que envolve ela. Podemos conhecer a arte, as tradições, os saberes, os costumes e a cultura de determinado povo, de determinada região. Todo patrimônio histórico pode ser também chamado, considerado um patrimônio cultural. Por quê? O que é um patrimônio cultural? Patrimônio cultural de um povo é formado por todo o conjunto de saberes, de fazeres, de expressões, de práticas e de produtos que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Isso é um patrimônio cultural, é tudo o que é característico de determinado povo que pertence a uma cultura. O patrimônio cultural, ele é dividido em imaterial e também material. O que é um patrimônio cultural imaterial? É aquele que nós não podemos tocar. É tudo aquilo que pertence à cultura, mas que é simbólico. Eu não posso tocar, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão em geral. Tudo isso não é físico, né? Não são elementos físicos, eu não consigo tocar, como uma construção, por exemplo. Então, esse é um patrimônio imaterial. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo de patrimônio imaterial é a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural do Brasil, característica do Brasil, que mistura as artes marciais, o esporte, a dança e a música. E ela foi considerada, então, um patrimônio cultural brasileiro. O frevo, que é um ritmo musical e uma dança tradicional lá do estado do Pernambuco, também é considerado um patrimônio imaterial. Novamente, não é algo físico, ele faz parte das tradições, da cultura daquele lugar. A literatura de cordel é outro exemplo de um patrimônio imaterial. O estilo, né, da literatura de cordel também é considerado algo pertencente à cultura do nosso país. A receita do pão de queijo de Minas também é um patrimônio imaterial. Então, olha que interessante, não são só construções que são patrimônios. Bens simbólicos também são patrimônios, certo? Eles também fazem parte da cultura. Então, nós já vimos o que são os patrimônios imateriais. E o que são os materiais, então? Como diz o próprio nome, são bens materiais, são elementos da cultura que nós podemos tocar, são físicos. Então, isso abrange museus, monumentos arquitetônicos, né? Igrejas, bibliotecas, enfim, construções no geral que fazem parte da história, são patrimônios materiais. Como exemplos de patrimônios materiais, podemos citar o Centro Histórico de Ouro Preto,
que fica lá em Minas Gerais, né? Ele é considerado um patrimônio material, é algo físico, algo tangível, que a gente pode tocar. O Museu Histórico Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, também é um patrimônio material. O Conjunto Arquitetônico de Paraty, que fica em Paraty, no Rio de Janeiro. E outro exemplo é o Centro Histórico de Olinda, que fica lá em Pernambuco. Mas como a professora havia falado anteriormente, nós temos também patrimônios que são naturais. E sobre eles você vai entender um pouquinho melhor assistindo o vídeo a seguir. E no quadro de hoje vamos falar sobre os tipos de patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é um patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais no Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural imaterial está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a Festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas. Entenderam, pessoal? Então vamos continuar os nossos estudos de hoje. Na segunda parte da nossa aula de hoje, você vai ler as informações lá das páginas 25 e 26 sobre os cartões postais e você vai responder a questão 1 lá da seção Eu Historiador, as letras A e B. Nós já estudamos sobre o gênero cartão postal em aulas anteriores lá na escola. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a estrutura desse gênero. Para isso, inicialmente, você vai ler as informações lá do apêndice 1, certo? Vai ler e tentar fazer a interpretação sozinho, sozinha. Pessoal, se for possível, imprima essa folha do apêndice 1 e guarde ela em sua pasta, porque ela fará parte da nossa coletânea de gêneros textuais. Ok? Depois que você leu as informações lá do apêndice 1, você vai ver alguns exemplos de cartões postais, abrindo o QR Code lá da página 25, ou acessando também esse link aqui. Então, você vai abrir o link e vai baixar no seu computador exemplos de cartões postais. Observe-os com bastante atenção. Em seguida, preste atenção na explicação que a prof vai fazer sobre a estrutura do gênero cartão postal. Para isso, vamos lá para o nosso apêndice. Então, um cartão postal, pessoal, que serve para mandar uma mensagem mais curta, né, que apresenta também uma foto de algum lugar,
tem uma composição textual, partes específicas. Então, ele sempre vai ter um destinatário. Quem que é o destinatário? É o destino. É a pessoa para a qual a gente vai enviar o cartão postal. Essa informação, ela sempre vai estar escrita, vai estar contida num campo à parte, que é aqui no número 1, que aparece na foto. No destinatário, nós sempre vamos escrever o nome e o endereço completo daquela pessoa para onde a gente vai enviar. Depois, no cartão postal, a gente tem uma saudação inicial, que vai ser escrita, né, na forma de meu querido amigo, querida família, caríssimo, estimado, prezado, caro, enfim. É a saudação que a gente vai fazer, bem parecido com o diário, como a gente escreve num diário. A gente também escreve querido diário, ou meu querido diário. Então, esse estilo de saudação também nós vamos escrever num cartão postal, como se fosse uma carta. Então, essa saudação inicial, ela vem aqui em cima, né, onde está o número 2, é como eu vou começar a minha mensagem. Depois da saudação inicial, vem o quê? Vem a mensagem, que é o número 3, né? A mensagem é um conteúdo pessoal. É um texto mais curto, claro, né? Porque o cartão postal não permite uma mensagem muito extensa, até mesmo pelo tamanho dele, né? Diferente de uma carta. Então, a mensagem, ela vem aqui na parte 3, nesse espaço daqui. Notem que o espaço é pequeno, né, pessoal? Então, num cartão postal, não tem como eu fazer um texto enorme. A mensagem, ela é mais breve, mais objetiva. Depois, o 4, número 4, representa a saudação final, onde você vai se despedir, né? Vai colocar uma mensagem de despedida de seu filho, de sua filha, seu amigo, sua amiga. Beijos, abraços, até mais. Enfim, exemplos de saudações que a gente tem para finalizar qualquer escrita. Ela vem logo depois da mensagem, aqui no 4, né? Mais para o final, embaixo do cartão postal. No número 5, nós temos a assinatura, que vem com nome, sobrenome, se for para alguém que você tem uma relação mais formal, ou também até o seu apelido, né? Na parte 6 do cartão postal é onde vai o CEP. O que é o CEP? É o Código de Endereçamento Postal do endereço do destinatário. Todos os lugares, bairros, ruas ou cidades têm um CEP. E esse CEP ele é utilizado para localizar o endereço onde algo vai ser enviado. Então, aqui no número 6, você vai colocar o CEP da pessoa para quem você vai enviar, certo? Depois, o número 7 é o espaço onde vai o selo e o carimbo do correio. O selo postal, ele é um papel adesivo que prova que a pessoa pagou uma taxa por esse serviço postal. Então, normalmente, ele é um pequeno retângulo que é colado nessa parte indicada da imagem. E o outro lado do cartão postal, esse que não está aparecendo aqui, ele é destinado para imagem e fotografia daquele lugar especial que você quer enviar. Então, essa é a parte frontal, né, da imagem do cartão postal. Então, agora que você já conhece os elementos do cartão postal, chegou a sua vez de criar um cartão postal. Então, você vai criar este cartão sobre um marco histórico da sua cidade. A partir da explicação que a prof fez hoje sobre os patrimônios históricos e também sobre as informações lá da questão 3 da página 26 da apostila em História. Para fazer esse cartão postal, você vai precisar do material de apoio. Então, você vai recortar
o modelo de cartão postal que tem lá e você vai escrever, a partir dessas partes que a professora explicou, uma saudação, uma mensagem, vai escrever o endereço, né, de alguém para a qual você vai enviar este cartão e vai também fazer o desenho de algum lugar da sua cidade. Nesta parte aqui, vem os elementos textuais. Então, você vai escrever a saudação inicial, aqui do lado esquerdo, a mensagem, a saudação final e a assinatura. Nessa parte direita, você vai colocar o endereço da pessoa para a qual você vai enviar o cartão postal, certo? Aqui embaixo, você vai colocar o CEP para a pessoa a qual você vai enviar o cartão postal. Preferencialmente, coloque o CEP, ok? Aqui neste espaço, nós temos o lugar do selo, que você pode também desenhar e colar, né, aqui. E no verso desse cartão postal é o lugar onde você vai fazer o desenho sobre esse espaço da sua cidade, que seja um espaço relacionado à memória, à história local, ok? Você pode também imprimir um selo, né, da internet e colar naquele local. Se você não conseguir, não tem problema, certo? Depois que você terminou o cartão postal, você vai bater uma foto dos dois lados dele e você vai postá-lo lá na pasta do Unimestre EAD, atividade de história cartão postal, até o dia 25 de maio, que é segunda-feira que vem. Ok, pessoal? Então, até aqui foram as nossas propostas de hoje. Qualquer dúvida, a prof está à disposição para ajudar vocês. Um super beijo!